Fala, gente, chegamos. Boa tarde, povo. Muito boa tarde, amados. Entre Famílias chegando por agora. Como vai você? Tudo bem? Fica com a gente, estamos ao vivo até as 4 da tarde. Bom demais estar juntinho com você aqui na tela da TV Novo Tempo para crescermos juntos, né? Obrigado por você escolher estar com a gente hoje aqui, porque tem gente que fugiu, né? Para acompanhar outros programas aí, abertura de outras coisas. Não vamos dizer nada sobre isso. Né? Nem lembra, né? Uma pessoa que abandona assim. Até para não lembrar quem estaria e falar, é verdade, eu estava esquecendo. Então fica com a gente, porque o programa de hoje tá sensacional, como sempre, né? Porque vamos falar do dia a dia. Da correria. Como você administra aí na sua casa aquilo que é, olha, levar a criança para a escola, correr para o trabalho, voltar, passar no mercado, fazer tudo e levar para a aula disso e correr para aquilo, ou pegar o busão de manhã, correr, enfim. Trabalhar, comer, pagar conta, ir ao médico, tempo com o filho, a família, a igreja. Ai, cansaço. 24 horas é pesado, é pouco. Então, administrar a vida dá um trabalhão, meus amores. Aí nós convidamos um casal para vir aqui. Esse casal tem 2 filhas gêmeas. Então, assim, como é que eles administram no dia a dia? Logística, os 2 trabalham, as meninas vão para a escola, mas quem leva, quem pega? Como faz acontecer no dia a dia? Será que é cansativo? Eu estou falando da Cristiane Vidal, acompanhada do seu marido, Fernando Vidal. Ela é maquiadora e ele empresário. Vamos saber como é que funcionam as coisas na casa dele? Porque a gente se identifica, né? E acaba se inspirando com as ideias, enfim. Uma vida normal. Aquilo que acontece aí na sua casa também. A gente vai realmente ver o que a gente faz nesse malabarismo e dá certo. Tem que dar certo. Aliás, a gente tem que viver. Porque assim, às vezes algo que eles estão fazendo que a gente não pensou, pode dar certo pra gente também. Dica. Ou dica que você aí de casa tá fazendo que a gente, não tinha pensado por esse lado, pode dar certo também. Você vai poder trazer as suas interações, as suas dicas, o que você tem feito aí na correria do dia a dia para dar certo também. E tem Armarinho da Arte. Tem. Hoje ela vai fazer ali com a gente uma capinha para aquela bolsa de água quente, para a gente ficar assim no sofazinho ou na cama com aquela aguinha quentinha, uma sopinha do lado ali. Tem até uns potinhos de sopinha. Só faltou a sopa, hein? Eu queria hoje. A sopa. Aí fica para o Vida e Saúde. Sim, verdade. A gente pede a receita da Teru e ela traz. Aí no último bloco nós temos Josemar Amai fazendo mais info de hoje com você. O que será que vem por aí nas notícias especiais desse programa? Verdade, hein? Isso e muito mais no seu Entre Família, que tá só começando. Aquela pausa rápida, 30 segundinhos e já estamos de volta. E aí, pessoal? Nós estamos começando hoje o Entre Família e você percebeu que a gente vai entrar realmente na rotina do seu dia a dia, da logística toda que a gente vive. E eu queria pensar aqui com você algumas coisas. A gente tem aí alguns dados que a gente precisa pensar juntos. E eu quero dizer para você que os brasileiros das capitais passam em média, olha só, 2 horas por dia no trânsito. Acontece com você aí? O equivalente a 21 dias por ano está acontecendo com a gente aí. Em todas as capitais, o trânsito que você está enfrentando, você sabe bem o que é isso. E o que revela uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes e Lojistas do todo o Brasil, do SPC de todo o Brasil, o ônibus continua sendo o principal meio de transporte e a sua utilização pela população, principalmente para ir ao trabalho e para a escola. Então é o seguinte, olha, você está percebendo aí que usuários estão cada dia mais insatisfeitos porque existem tarifas que cada vez aumentam, a segurança nesse transporte público, o conforto. Sabe que muito ônibus até hoje não tem ar-condicionado. E na avaliação, além desses problemas, muitos precisam pegar mais de um ônibus, mais de uma condução, às vezes é o ônibus e o metrô. Você fica no meio dessa logística toda e para chegar ao destino, para voltar do trabalho, para voltar para casa, toda essa confusão. A pesquisa também aponta que mudanças após a pandemia, você tem mudanças claras. O uso dos carros por pessoas particulares, por aplicativos, estão transtornando o trânsito, que cresceu muito mais e 43% dos entrevistados afirmam ter um medo de utilizar o transporte público e esses impactos vão além da mobilidade. 4 em cada um dos usuários
de transporte público relatam já ter enfrentado dificuldades para conseguir emprego devido à distância que eles estão do trabalho. Ao número de conduções necessárias, tudo isso é avaliado e a pessoa não consegue o emprego. Os dados reforçam a importância do investimento em transporte público mais seguro, mais eficiente, acessível para melhorar a qualidade de vida da população. E a gente está dentro dessa realidade. O que você pensa com isso, Darleide? Acontece, você já morou em alguma capital, você está aqui em Jacareí há um tempinho, você sabe que o trânsito aqui também já reflete sinais terríveis de muita coisa que a gente está vendo acontecer em cidades grandes, cidades pequenas também estão enfrentando isso. Bom, tudo isso para a gente pensar sobre a logística que é o dia a dia, em que a gente parte não somente do que é a nossa vida privada, mas o que é a vida dependendo de políticas públicas, por exemplo. É verdade. Nós estamos falando de condução, de ônibus, de dificuldade, nós estamos falando de uma série de fatores envolvidos socialmente que tem a ver com políticas públicas. Como que eu ajudaria as famílias a que elas se locomovessem melhor, a que elas não vivessem sob tanto estresse, a que as famílias tivessem mais tempo até de se organizando, administrar melhor a vida. Portanto, não depende somente de nós e da nossa logística pessoal. Tem muitos outros fatores que contribuem ou prejudicam. E isso aí na sua casa, contribui ou prejudica? E como vocês se organizam, apesar de todos os pesares? Como é que funciona o dia a dia de vocês para ter uma vida um pouco mais organizada e poder viver com um pouco mais de qualidade também? Conta pra gente. Verdade, hein? Compartilha esse momento mais caótico do dia, porque tem, né? Aquele horário onde é aquele caos. Se tem filhos que estudam de manhã, talvez é de manhã, aquele corre-corre para ir para o trabalho, levar o filho, a filha. Aí se alguém adoece ou, enfim, toda aquela complicação, às vezes outros é no horário do almoço, que daí tem que sair do serviço. Se tem essa necessidade do transporte público, que tem que pegar até 2 ônibus ou trem e tal, como é que faz, né? Leva a marmitinha, leva os filhos juntos, gente do céu, é uma loucura, né? Mas você tá dando conta? Compartilha com a gente como tem sido aí a sua rotina. Tô dando conta mais ou menos do jeito que a gente consegue, vai levando e depois a gente corre atrás do prejuízo, né? Tem muitos que é desse jeito, mas a gente quer que você compartilhe. 129-8315-0249 é o nosso WhatsApp para você participar com a gente ao vivo aqui no nosso Entre Família, tá bom? Olha, nós sabemos que cada um de nós tem uma dinâmica diferente. Em alguns pontos a gente se encontra nessa vida bastante exigente da gente. Mas a gente sabe que tem pessoas que têm mais apoio, menos apoio. Tem mulher que é sozinha, cuidando dos filhos, precisa deixar na creche, pegar um ônibus, pegar outro, volta tarde. Enfim, é uma confusão. Nós estamos falando de realidades muito distintas. E nós vamos conhecer uma realidade agora. Talvez não seja a sua, então conta pra gente como é a sua. E nós vamos trocando aqui experiências pra gente pensar sobre o dia a dia real. Aqui com a gente nós temos um quadro e nós vamos daqui a pouquinho preencher com a rotina de um casal. Saber o que eles fazem pela manhã, o que eles fazem à tarde, o que eles fazem à noite. Pela quantidade de tarefas, eu já fiquei assim, gente, como é que dá conta? Nós somos muito super-heróis nesse mundo louco, né? Vem pra cá, já posso chamar a diretora? Vem pra cá, Cris e Fernando. O casal Vidal. Cris é maquiadora, muitas vezes nós já estamos aqui embelezados porque ela faz isso com a gente, maravilhosa. Bem-vindo, Fernando. Obrigado. Fique à vontade, sentem aí com a gente. Menina, já estou aqui só cansada de olhar. O que vocês fazem? Hein? Já vamos ver isso. Vai faltar quadro aí, vai faltar quadro. Conta pra gente, casados há quanto tempo? 17 anos. Uau! 17 anos e esse ano 20, desde o namoro. Que legal. Olha isso, legal. Parabéns. Sexta-feira, então, já tem aquele jantarzinho especial. Até essa logística a gente tem que administrar, né? Do jantar ao almoço, né? Dia dos namorados. Do almoço. Café da manhã, verdade. Quem é que cozinha mais em casa? Eu. Ah, que legal. Olha aí. E graças a Deus por isso, porque o fato de o Fernando saber cozinhar ajuda muito em toda a dinâmica familiar por conta dos horários de vocês, que são muitas vezes diferentes, né, Sim. Fernando? O meu horário ele é mais Flexível. flexível, né? Porque como eu trabalho com evento, então eu consigo administrar essa rotina da casa, preparando almoço, às vezes botando a roupa para lavar, recolhendo, dando uma geralzinha na casa ali para não ficar pesado pro final de semana, né? Coisa bonita. Legal. Não, isso é muito legal, né? E fica aqui, né? A gente está trazendo esse casal para a gente trocar ideias, experiência e tudo mais, de dica.
para muitos maridos, muitos homens assim, né, que às vezes, não, essa é a função da mulher. Não, é para ela cozinhar, ela cuida da roupa, ela cuida do sei o quê. Gente, não é isso. O casal tem que ter essa parceria, essa dinâmica, porque senão não dá certo, né? É verdade. E aí, Cris? Aí, eu, no caso de manhã, né, eu saio de casa às 6h15 e aí venho trabalhar. Pego 2 ônibus e venho pra cá. Daí, o Fernando fica com as meninas, cuida da casa, faz almoço, dá uma adiantada lá. E aí, à tarde, eu saio do trabalho, pego as meninas na escola. Daí, ele já levou... As meninas entram à tarde, né? Então, ele leva meio-dia as meninas, 1h, né? Sai de casa meio-dia e meio. Meio-dia e meio, mais ou menos 1h. Deixa as meninas e quando eu saio do trabalho, eu pego as meninas. Então, peraí. Isso, Vamos isso. organizar isso. Eu já tô cansado. Tem que pôr na ordem aí pra gente ver. Mas veja bem. A Cris, para que ela tenha uma qualidade de vida melhor, para fazer exercícios, por exemplo, ela acorda na madrugada. Que horas que você acorda na madrugada? Às 4h. Olha isso, gente. Essa rotina era antigamente, né? Eu tava acordando às 4h. Antigamente, até semana passada? É isso, até semana passada. Porque a gente vai mudar isso. Então, enquanto as meninas estão no curso, aí a gente quer aproveitar e fazer academia. Os dois juntos? Os dois juntos. Boa. O tempo que eu tiver livre na semana à noite, a gente vai treinar juntos. Porque a mulher tava Até um ficando tempinho também junto. Porque, Fernanda, a mulher tava ficando gatinha. E tu tava ficando... Tu tem que acompanhar. Tem que acompanhar, olha isso. Fernando, tu se liga. Fica fazendo evento maravilhoso. Cuidar da saúde em casal, muito melhor. Aí você vai sair de casa que horas, Cris? Hoje eu saio de casa às 6h15. Uau, Pego o 6h15. primeiro ônibus. Aí você vai chegar aqui no trabalho. Exato. Muito bem. A escola, como é que vai funcionar? Vai ser escola ali é por volta... comigo. A gente sai de casa meio-dia e meio, mas a gente começa ali a rotina com as meninas, eu acordo elas geralmente 9h. Entendi. Eu acordo um pouco mais cedo. Aham. Aí começo a preparar o almoço para elas. Se elas têm alguma atividade que elas não fizeram no dia anterior, elas terminam na parte da manhã. Aí fazem a tarefa, se arrumam o quarto delas e aí elas almoçam para a gente sair para a escola. Elas estão com 9 anos de idade. Não, 11. 11 anos de idade. Elas já participam das tarefas? Sim. Elas já ajudam a vocês? Sim, já essa ajudam a lavar a dinâmica também? louça, arrumar o Porque quarto. num dia que o pai tiver um evento, o outro, a mãe não pode, elas já estão preparadinhas Sim. para se organizar, né? É porque assim, elas acordam às 9h. Eu já queria me meter na sua vida. As minhas filhas acordam a hora que eu quiser. Não é, Fernando? Não, mas de repente foram dormir tarde. É que elas têm, como estudam à tarde, elas têm uma rotina mais tarde. Elas chegam em casa quando não tem atividade, que é terça tem atividade extra, quarta também, quinta, então só segunda e sexta que não tem. Então elas chegam em casa à tarde, elas chegam em casa ali às vezes na média de 9h da noite. E às vezes elas mesmas querem adiantar uma tarefa para não ter que acordar muito cedo no dia anterior. No dia depois, quer dizer. Um dia depois, é o dia seguinte. Verdade, Aí nós vamos aqui, legal. tarde, escola, trabalho, aí fim do expediente, mas depois, né? Antes ainda tem alguma coisa que você faz, depois de deixar as meninas na escola? Sim. Tem aqui coisas como mercado, é isso? Geralmente eu deixo elas no mercado, o que eu faço? É passar no mercado, ver se precisa de alguma coisa para casa, para os eventos que eu trabalho, né? Para as festas. Então já organizo ali, aproveito que eu deixo elas na escola e saio para fazer alguma compra, às vezes, para a empresa. Né? De insumos, às vezes coisas para casa também. Aí eu chego em casa, lavar a louça do almoço, às vezes botar uma roupa na máquina, recolher uma roupa da máquina, dar aquela geralzinha ali, para casa não ficar bagunçada quando elas chegam, né? Exato. Tá certíssimo, Fernando. Parabéns. E aí, depois do expediente aqui, Cris, você vai pegar uma carona. Isso. Depois do expediente aqui, eu pego carona com a minha amiga e daí vou direto pro colégio. E pego as meninas. Pega as meninas aqui, ó. Buscar as meninas. As meninas. Muito bem. Depois você vai para onde? Aí depois, 3 vezes por semana, terça, quarta e quinta, eu vou pro SESI. Eu levo as meninas para atividades lá no SESI. Então lá vocês vão estudar, tem cursos lá, né, que tem vocês curso. fazem. Muito bem. Que horas vocês vão fazer um lanche? Ali também, antes ou depois? A hora que a saída gente da chega escola. a hora que a gente chega no SESI, a gente come alguma coisa lá. Então tem um lanchinho. Tem aqui, um ó. lanchinho. Tudo isso tem que se preocupar, porque talvez tem que levar de casa, às vezes tem que comprar, mas geralmente leva de casa, né? Leva de Sim. casa. Mais prático e mais barato. Diz que tem um curso também de amigurumi. Sim, aí nas terças-feiras, uma delas faz a amigurumi. Entendi. Ela gosta de amigurumi. Amigo? À noite, como é que vai ser à noite? Vocês vão para casa? Com crochê. Legal. Esse violino. E faz música também, né? Faz música O violino também. tá aí no... Esse violino é à pós-aula. noite, né? É à Eu acho que já violino o amigurumi é aqui à noite, o curso, aí o estudar também aqui à noite. Não é isso? Isso. Muito bem. O que tem mais? Tem treino?
Ou vai ter ainda? Vai entrar na rotina agora Aí dos o treinos. treino vai entrar. entrar nessa rotina da O noite. casal, O casal, bonitinho, é. parabéns. Tarefas domésticas quando chegar em casa. Curso repetiu aqui. Deixa eu Quebra a ver se eu cabeça aí, hein, Darleide? Menina, é muita coisa, menina. Eu não sei como é que eles param. Basquete é que horas? O basquete, às terças e Ó, a quintas. lâmpadazinha Aqui Sábado, também. pastor. Isso. Gente Aí do uma céu. delas faz Se o alguém basquete. ouviu o barulhinho a aí, outra foi a lâmpada. Gente, tá a tudo certo. psicóloga já tá aí para ajudar aqui o casal. Já. Ajuda aqui, moça. É Aí- nisso que surgiu a ideia de treinar, porque enquanto uma tá numa aula de basquete e a outra amigurumi, a gente vai estar treinando. Claro, perfeito. Desde que cavalia o tempo de espera, né? Sem contar do seu trabalho dos eventos que acontecem, ainda tem as tarefas domésticas, ainda tem, portanto, aqui o seu trabalho, e uma hora dessas vocês vão voltar para casa, né? Graças a Deus por isso. Aí descansa, dorme e começa no outro dia o mesmo rolê, né? Prepara as coisas pro outro dia e começa o mesmo rolê. Prepara, marmitinha, uma coisa ou outra. Quando eu já faço o almoço, eu já separo a marmitinha dela do dia seguinte. Aham. Bonitinho. Já deixa preparado. Quando eu não tenho evento a semana também, quando eu não vou buscá-las, aí a gente já prepara também a janta, um caldinho nessa época do frio, para chegar ali, tomar banho e já ter algo para comer, né? Olha, já tô querendo ver só essa rotina de perto lá. Vamos passar um dia gravando com vocês. Mas, ó, Deus. eu vou pedir um help aqui já. Alguém tá assistindo a gente e é sua xará, viu, Cris? É. É a Cristiane Júlia, nossa psicóloga aqui de hoje. Eu tô recebendo ela aqui já na TV. Olha, Júlia, me fala um pouco aqui. Boa tarde, bem-vinda ao Entre Família, viu? Conseguiu? Já tá aí. Boa tarde, bom rever vocês. Muito bom. E ó, você viu aqui a rotina dessa família? Eu vou fazer uma perguntinha. Vamos imaginar o impacto que teria nessa família se eles fossem completamente desorganizados, ao invés do que a gente viu aqui na tela. O que você acha que acontece com uma família, o impacto na vida emocional da família, quando ninguém faz um schedule desse, ninguém faz uma organização e está tudo bagunçado? O que você acha que acontece aí? Fala pra gente. Nem precisaria ser psicólogo para saber que vai dar tudo errado, né? Mas a gente sabe que uma família desorganizada, né, e uma rotina desorganizada, ela desorganiza toda a família. E é interessante, muito interessante a gente conversar sobre esse tema, porque a síndrome de burnout, que a maioria das pessoas pensa que só acontece no ambiente de trabalho insalubre, é um grande engano. Ela pode acontecer também dentro das nossas famílias desorganizadas. Então, o estresse crônico pode desencadear síndromes como a síndrome de burnout dentro de uma casa desorganizada. Então, com certeza, prejuízos à saúde mental de toda a família, né? E aí... Toda a família, incluindo as crianças, viu? Incluindo as crianças que apresentam problemas no sono, dificuldades de se autorregularem, aquelas birras que a gente acha que são pitis, né, infantis, eles podem estar vindo de uma tensão intrafamiliar por conta do ambiente desorganizado. Cris, é justamente isso que eu ia te perguntar. As crianças percebem quando existe uma sobrecarga ou quando existe essa desorganização. Eles podem não saber explicar, mas toda hora sendo atropelados, levados rápido, todo mundo naquela gritaria, pega a mala, vai logo, tal. Esse estresse que os pais trazem ao momento e a desorganização trazem, as crianças sentem e absorvem isso. Sentem, absorvem e respondem, viu? Sentem, absorvem e respondem. Então, muitas vezes, a ansiedade infantil vem daí, desse ambiente tenso. E olha, é interessante a gente pensar que até os bebês respondem a isso. Então, não precisa da criança saber exatamente o que está acontecendo. O clima tenso faz com que elas respondam de determinadas maneiras. Então, numa casa desorganizada, por exemplo, a gente sempre diz para as mamães de bebês muito pequenininhos para se organizarem numa rotina com eles, em que eles saibam qual é a próxima coisa que vai acontecer. Então, imagine só, o bebê não sabe a hora, ele não sabe falar, ele não sabe pedir, mas a tranquilidade de entender o que sempre vem depois já o acalma e já faz com que essa criança responda positivamente no comportamento. Então, ela não precisa necessariamente saber o horário ou o que vai acontecer, mas a família sabe. Isso deixa a criança mais calma.
Então, daí a gente já tira a base para todas as idades infantis. É necessário ter uma casa organizada. E aí a Cris e o Fernando fazendo malabarismo, né? Fazendo tantas coisas ao mesmo tempo. Se eles têm um planejamento, se as crianças sabem o que vai acontecer, se elas estão preparadas para o próximo passo, isso diminui a possibilidade da ansiedade infantil e de comportamentos desregulados. Ô Cris, muito obrigado. Você fica com a gente ainda durante o programa aqui, vai interagir um pouco mais, mas até aqui já deu para entender que eles estão indo bem, viu? O que você achou? Por mais que as gêmeas vieram um pacote duplo aí de dimensões aí, de acertos que vocês tiveram que fazer, de 2 passaram para 4. E aí a família precisou se redesenhar e vocês estão indo bem, viu? Deus abençoe vocês. Verdade, muito bem. E dá para ver nas meninas, né? Que agora são minhas alunas lá da classe dos pré-adolescentes, é a Sara e a Sofia, né? 2 meninas especiais demais, participativas e tal. Então elas já fazem parte aí de toda essa organização, isso é bom demais, né? Mas a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre a rotina deles, sobre a sua rotina de casa. Vamos pegar mais dicas aqui com a Cris, a nossa psicóloga, e muito mais depois do intervalo. Até já. Estamos de volta aqui nessa tarde que você está percebendo. A gente quer entrar realmente na sua rotina aí e perceber, tá tudo bem, a casa está organizada, a vida está organizada, ou vocês estão vivendo o que é uma família disfuncional por completo. E aí uma baguncinha na agenda está fazendo uma bagunça no coração e nos relacionamentos? Pois é, se o seu lar precisa ser um doce lar, a gente quer te ajudar. E é por isso que você pode pedir agora essa revista. Você sabe que a Escola Bíblica aqui da Novo Tempo, ela continua atuando em todas as frentes e cada dia a gente está fazendo aqui o anúncio e dizendo para você que revista que pode cobrir um assunto ou outro. E hoje, você sabe, é algo, problema em casa, bagunça a vida do trabalho, bagunça a vida das crianças e o dia a dia, você está conseguindo perceber aonde que é a causa? Será que você e a sua família têm feridas herdadas? Você tem aí problemas familiares, as diferenças entre o homem e a mulher, ou a história de cada um de vocês, tudo soma e a gente vai vendo aqui, o perdão precisa ser praticado, outros temas importantes, você pode ligar para a gente e pedir agora. Você está aí com o seu telefone? Agora, anota aí, 12 21 27 31 21. Você diz assim, olha, eu quero a revista Lar Doce Lar. E você vai receber na sua casa, gratuitamente, que é a missão da Novo Tempo, te ajudar, abençoar você, mas a gente agradece muito os Anjos da Esperança que possibilitam tudo isso. Então vai chegar até a sua casa aí, essa revista você pode pedir agora, tá certo? E hoje, você sabe, a gente precisa organizar a vida e a família. Vamos lá? Pode pedir pra gente aí, estamos aguardando aqui a sua ligação e vai aí o nosso recado de hoje. Vamos de novo de telefone? 12 21 27 31 21, você fala com o pessoal da nossa Escola Bíblica que está pronto vai atender você agora, mas até às 10h30 da noite eles ficam aí no atendimento. Liga pra gente, tá bom? E falando até nesse lance de rotina e tal, a gente está recebendo o casal Vidal. É a Cris e o Fernando, falando um pouco da rotina deles ali, do dia a dia, do corre-corre, né, Darleide? A gente trouxe aqui no primeiro bloco, para quem está chegando agora, né, na primeira parte ali, um visual daquilo que é o corre-corre deles, que talvez seja o seu também. E a gente até traz um ponto aqui, perguntar para a Cris, para você também, sobre a importância e até mesmo onde mais impacta quando não tem esse preparo no dia anterior, para a rotina da vida, da família, que é necessário, né? A gente se preparar no dia anterior já para deixar tudo bem adiantadinho. Quando não há esse preparo, onde vocês acham que mais impacta ali no dia seguinte? Para mim, na manhã, por exemplo, como eu tenho que correr para pegar o ônibus, então se eu não antecipo, eu tenho o horário certinho para sair. Uhum. Então já tem que estar tudo ali à vista, tudo certinho, minhas roupas, tudo certinho. Para que na hora de sair eu já saia de uma vez, né? Para mim amanhã, não espera, né? não espera. Que a partir da manhã, se eu não deixar o anterior preparado,
não Vocês têm funciona. suporte familiar, assim? Porque há momentos em que pode haver um imprevisto, o Fernando não pode, você precisa vir ao trabalho, que tem um horário X para entrar, para sair. Vocês têm suporte de família, assim, por Sim, perto? conforme eu tenho a agenda do mês, eu já consigo até me programar para eventos, às vezes, que eu vou estar longe, fora de casa, viajando. Aí, nesses eventos, assim, geralmente a minha sogra, a mãe da Cris, costuma ajudar a gente, que ela já mora ali próximo, no bairro. Aí eu passo a agenda para ela para ver se ela está disponível. Se ela não tiver, daí a gente tem que tentar um outro plano. Às vezes tentar a minha mãe, só que com a minha mãe é mais difícil, porque ela já é a rede de apoio do meu irmão, que mora próximo lá. Então a gente tem que ver outras alternativas. Às vezes eu aciono minha cunhada para dar um apoio, para pegar às vezes as meninas na escola, deixar na casa dela, depois a Cris passa e pega. A gente tenta fazer alguma loucura assim, mas... Eu tenho uma amiga também, que sempre pega para mim nas sextas-feiras, ela pega para mim as meninas, ela tem que pegar a filha dela, daí ela pega as meninas para mim, já me adianta bastante. Né? Como faz a diferença, né? Ter Muito. pessoas para ajudar. A gente não consegue dar conta. Primeiro que é um privilégio vocês serem um casal, estarem unidos nessa mesma proposta de reorganizar a família, manter a família juntos. Há situações diferentes, onde não tem rede de apoio, onde não é um casal, onde tem mais filhos, onde mora em lugares, em situações mais difíceis. E a gente pensa com muito carinho nesses casos também, né? Mas levando em conta, mais uma vez, a importância que é que nós nos demos as mãos, que se não é a família, que tenha amigos, tenha parceria, que tenha vizinhos, que tenha gente da igreja. Se nós na igreja fôssemos mais próximos, mais unidos nesse sentido também, talvez nós teríamos a melhor rede de Com apoio que certeza. podemos ter, porque é a igreja, né? De onde vem muita parceria. Olha, eu estou vendo aqui que vocês conseguiram equilibrar tudo isso, mas eu vou dar um oi aqui para a Cris de novo. Cris, ajuda a gente a pensar um pouco mais aqui. E aí, uma rotina, quando a gente consegue visualizar, é algo que dá para a gente perceber realmente como pode ser assim, útil para a família, como uma família pode aplicar isso de forma simples no dia a dia. Tem alguma dica que você pode dar? Porque eles se organizaram aqui, conseguiram construir o dia a dia, a agenda e tal, mas todo mundo em casa pode fazer isso? É muito complicado? O que você pode dizer para ajudar essas famílias a visualizarem que dá para se organizar? Dá para se organizar sim e não é tão complicado, né? Quando você faz num esquema visual, pode ser uma folha simples de computador digitado que você coloca num lugar da casa que todos possam ver, aquilo já tranquiliza a sensação, né, de quentinho no coração, de que tudo vai dar certo. Tá ali um protótipo do que a família precisa fazer. A Cris e o Fernando estão sendo super malabaristas, né? E estão dando conta do recado. Um ponto importante, pastor, é que quem é casado, quem tem a rede de apoio, que esse movimento funcione como um jogo de vôlei, né? É uma colaboração. A Darleide mencionou aí sobre a melhor rede de apoio que nós podemos ter, que é a igreja, e isso é verdade, né? Alguns anos atrás, isso acontecia com muita naturalidade. A vizinha ajudava a olhar, trocavam ali os horários, depois a outra ficava como a amiga da Cris está fazendo aí, né? Fazendo essa parceria. Especialmente o casal, quando vive junto, quando tem colaboração, isso funciona mesmo como um jogo de vôlei, não como uma partida de tênis, né? Não é todo mundo jogando contra e tentando cumprir uma rotina, é todo mundo se ajudando para fazer dar certo. Se tiver a possibilidade de fazer visual, isso é muito tranquilo. Tem quadros magnéticos bonitos, mas você pode fazer no computador mesmo e colocar num ponto da casa em que todos vejam, que já ajuda muito. Cris, eu fiquei pensando aqui que o dia anterior faz toda a diferença. O casal deu umas dicas aqui que eu fiquei assim, olha, vou repartir com a Cris para ver se ela ajuda a reforçar isso. Chegar na hora e todo mundo acordar desesperado, o que acontece na noite anterior? Faz diferença esse preparo, a gente se organizar para estar numa expectativa de uma rotina começando mais tranquilo. Me dá um oi sobre isso. Os casais ou a casa que consegue se organizar assim? Com certeza, pastor, aquilo que a gente está batendo na tecla aqui hoje sobre diminuir os níveis de ansiedade, ajudar na autorregulação emocional. Quando eu não sei o que vai acontecer, isso mexe na previsibilidade, né? O cérebro fica inquieto em relação a isso, e a gente não sabe o que vai acontecer, a gente está sempre em estado de alerta. Constante estado de alerta vai levar a estresse crônico.
Então, o planejamento antecipado, ele acalma o coração, ele nos diz o que fazer, ele nos ajuda a entender que o que eu preciso fazer para fazer isso dar certo, quem que eu tenho que contactar, qual hora a gente tem que levantar, as crianças, inclusive, não é? Muitas famílias fazem o planejamento, mas esquecem de dividir com as crianças e elas não ficam a par do que vai acontecer. Quando é assim, elas entram nesse estresse crônico e a família não entende por quê. Né? E as estatísticas mostram, inclusive, pessoal, que o comportamento opositor pode vir de uma família desorganizada. Então, esse transtorno que tem assustado muitas famílias pode estar diretamente ligado a essa falta de organização. Então, planejamento antecipado é tudo. Todos os membros da família precisam saber o que vai acontecer e como vai acontecer. Nós vamos para a escola, vamos como? De carro, de ônibus, vamos ter que acordar um pouquinho mais cedo, porque amanhã a gente vai a pé. Então, tudo isso ajuda a fazer dar certo, que é o que toda família quer, fazer dar certo. Então, vamos pensar agora um pouquinho a respeito de vocês como casal, bem rapidinho, porque a gente pensa que a vida, e de fato, pelo peso da responsabilidade, a vida gira bastante em torno dos filhos, né? Toda essa dinâmica tem a ver com filhos, levar, trazer, e o que vai pensar, se vai fazer um curso ou não, alimentar, cuidar, dormir, acordar. Mas em que momento o casal entra na lista como prioridade também, porque isso vai dar sustentação para tudo mais da família. Como que vocês cuidam dentro da rotina de vocês enquanto casal? Eu já vi ali, como vocês já declararam, vão fazer atividade física juntos. É um jeito que a gente encontrou também de ficar mais tempo juntos, né? Mas geralmente a gente, no começo da semana, na segunda-feira, na segunda, né? Porque na terça a gente já tem, só segunda-feira que a gente tem livre, assim, ou algum dia que ele não tem, o trabalho cancelou algum evento. Aí a gente consegue ficar junto, Mas dá atenção a isso, né, Fernando? Sim, por exemplo, tem domingos que eu não tenho evento, daí a gente aproveita para dedicar esse tempo à família. Legal. Ou algum passeio, ela coloca, a gente tá querendo fazer algum passeio, ela já coloca na agenda para eu já poder me organizar ali, se eu não consigo ir, tipo, colocar alguém para ir no meu lugar no evento para poder fazer o passeio em família. Então a gente tenta fazer esses encaixes, mas é bem corrido, igual ontem. Ontem foi aniversário da minha mãe, aproveitar e mandar um beijo para ela. Que legal. Qual o nome dela? Sai da rotina. Qual o nome da mãe? Cleusa. Dona Cleusa? Fala lá pra ela. Parabéns, Cleusa. Aí, ó, manda aquele Parabéns, beijão mãe. pra Te Dona amo, Cleusa. hein? E aí, já sai da rotina, porque daí ontem eu peguei elas no SESI, a gente foi para um restaurante comemorar, daí já saiu da rotina. Chegamos em casa mais tarde, aí já atrapalha a Cris na rotina de preparar o próximo dia dela. E isso acontece, né? Isso faz parte. Tem que fazer esses esforços. E às vezes surge evento para mim também, assim, de um dia para noite. Amanhã entrou um evento na agenda. Aí eu já falo para ela, amanhã eu não consigo buscar vocês. Aí elas ou vão de onde, ou pegar um Uber, já tem que estar esse planejamento, porque vai mudar a rotina, vai alterar ali. O plano B sempre tá ali, ó. Já tá engatilhado. na carta na manga ali, né? Para poder puxar. É que a vida se impõe também, É né? verdade. Por mais que nós planejemos, uma hora ou outra vai ter um imprevisto, vai ter uma dificuldade e a vida vai exigir que a gente dê um jeito, né? Que administre a vida, porque senão a gente não vai ficar parado, estático. E agora, o que eu faço? Então, isso faz parte da inteligência emocional para administrar o todo também. Tem gente contribuindo também com suas experiências por aqui, Binal. Vamos lá, interações já chegando. Quem quiser pode mandar aí também, viu? 129-8315-0249. Manda aí sua interação. Essa vem de Juiz de Fora, Minas Gerais. Jussara Martins. O momento mais caótico da rotina na minha casa acontece logo pela manhã, quando preciso preparar meus filhos para a escola. Enquanto estou organizando o café da manhã, um deles não encontra, normal, né? Não encontra o tênis, o outro lembra que tinha uma atividade para entregar naquele dia e que ainda não foi colocada na mochila. No meio da correria, ainda precisa conferir o uniforme, separar garrafinhas de água e responder às inúmeras perguntas que surgem de última hora. Sempre parece que o relógio está correndo mais rápido do que o normal e basta um pequeno atraso para transformar a manhã inteira em uma verdadeira maratona. E é isso, né? Filho, já colocou o tênis? Já escovou os dentes? Não, porque às vezes de manhã, principalmente, né? A criança tá meio naquele slow motion, né? E no friozinho, então, que dá dó de levantar mais cedo e tal. É aquela coisa. Tem uns que não, né? Já cedo, já estão ali naquele agito, aquela coisa toda. Mas é o que ela falou.
Atrasou uma coisinha, pronto. Aí já é aquele corre-corre, aquela coisa toda, tarefa. Olha, Ai, eu pode esqueci a ajudar tarefa. bastante fazer um checklist no dia anterior, como nós Sim. falávamos anteriormente. Claro, isso talvez não vai acontecer todo dia. Tem um dia que a família chega da igreja mais tarde, às vezes tem um familiar em casa, às vezes alguém está doente. Enfim, a vida é assim. Mas se fizer um check no dia anterior, uniforme, tênis, tarefa, tá na mochila, e as crianças precisam participar disso. Elas precisam se envolver. Em algum momento, essa mãe diz assim, ou foi você agora, né? Quando diz assim, tenho dó, foi você. Ah, porque a gente tem dó, de fato. Mas quando a gente tem dó do filho, a gente se sobrecarrega. Verdade. E o filho acaba por também ser envolvido no nosso estresse, porque fica tudo fora do lugar. Então, envolvê-los faz parte de organizar em todos os sentidos, inclusive emocional, porque essas crianças participando fazem toda a diferença, e a Cris, psicóloga, falava sobre isso agora há pouco. Então, experimenta fazer um checklist à noite, tá tudo no lugar? Até o café da manhã. Já sabe o que vai fazer? Se não, amigos, de manhã é aquele estresse. E acontece na mesma hora quando vai pra igreja. Dia de sábado, ou vai pra igreja, aquela correria. Sim, Só Jesus na causa. Aí coloca uma roupa, não tá legal essa, quero outra. Não, e tal. tem dia que a Cris manda recado pra mim no WhatsApp, assim, as meninas precisam lavar o cabelo. É. Deu Que é outro ritual daí, né? Outro Pra lavar o cabelo. Às vezes eu acordo ela e o cabelo. Ah, vou lavar. E é aquela correria, né? Porque 2 meninas pra lavar o cabelo. Então, Rapaz. cabelo longo. Põe de 10 minutos também a hora lá dentro. Vixe. Tem mais interações pra gente por aqui? Vamos saber agora da Daniele Silva de Ribeirão Preto, São Paulo. Meus filhos têm muita energia e quando chega a hora de interromper as brincadeiras para tomar banho, começa uma negociação interminável. Um quer terminar um jogo, outro quer assistir mais alguns minutos de desenho. Quando finalmente entram no banheiro, transformam o momento em uma diversão tão grande que acabam molhando o chão inteiro. É uma alegria, né, Daniele? As É crianças verdade. são É aquela maravilhosas. briga pra entrar no banho. Aí quando entra no banho não quer sair. Aquela briga pra Exato. sair, né? Ô, já deu, vamos sair. Cris, será que é uma casa normal esse aqui? Esse povo é normal, né? Só acontece na casa deles isso aqui, não? Acabei de dizer que tá igualzinho à minha casa. É igual em toda casa. Mas É essa assim diversão mesmo. E é tem um gostoso, jeito, viu, né? Tem um gente? jeito Também de é fazer ela gostoso bem. curtir essa fase. Tem jeito de fazer isso tudo ser algo gostoso mesmo, vira uma brincadeira e tal, mas tem aquela forma de ir conduzindo para pôr esse povo no trilho, tem ou não tem? Então, pastor, acho que a leveza também com que cada família conduz, né? Cada pai e mãe conduz as coisas, ou o responsável, né? A avó, a tia, quem tá cuidando aí das crianças ou quem tá gerindo uma casa para fazer dar certo, tem uma leveza que a gente pode colocar em prática, porque a vida ela é estressante por si só. Então, se a gente consegue fazer o bem, a atmosfera que está em volta da gente, né? Ela contagia quem está perto. Então, uma pitada de leveza aí, alguma coisa vai dar errado e tá tudo bem. Ninguém deve sair ferido por causa disso. No geral, dá certo, mas a gente precisa entender que imprevistos sempre vão acontecer. E tá tudo bem, acontece mesmo, essa é a vida real. No fim das contas, dá tudo certo. Olha, Cris, é exatamente o seguinte, vida normal, vida real, a gente está falando de casas que se repetem pelo Brasil todo e por todo mundo que está nos assistindo agora. Mas veja, se você vive num caos constante, a sua vida vai estar tremendamente difícil, os relacionamentos, o jeito de falar, todo mundo estressado. Agora, para imprevistos, a gente tem plano B, como já foi dito aqui, mas quando a casa está organizada, dá tempo de brincar, dá tempo de ser leve. E, povo, a vida já é dura, como está sendo dito aqui, e todo dia se repete, e toda a rotina se repete todos os dias. Se você não colocar humor, bom senso, leveza, olha, realmente a sua casa vai ser um ambiente que vai adoecer todo mundo. Então, por favor, vamos viver com inteligência tudo isso aí. Cris, muito obrigado pelo toque que você deu aqui, dando as suas contribuições para o programa. Você ia dizer Só mais para alguma fechar, coisa? pastor? Isso. Só para a gente fechar agora, né? No final das contas, o que é mais importante? A rotina ou as pessoas que a gente ama? Yes. Então, é claro que a rotina precisa dar certo. Ela tem que dar certo porque essa é a vida. A vida precisa acontecer. Mas o mais importante de tudo são as nossas relações, são as pessoas que nós amamos. Então, eles não podem sair feridos no final das contas. Por isso, organizar a casa é cuidar de quem a gente ama. E saber que imprevistos acontecem é também dar leveza a uma vida que já é dura.
E a gente precisa viver com um pouco mais de leveza, cuidando de quem a gente ama, cuidando das nossas relações, ainda que alguma coisa dê errado na nossa rotina. Cris e Fernando, um beijo, vocês estão de parabéns, são ótimos malabaristas. Darleide, Abinal, foi ótimo ver vocês de novo, viu, pessoal? Valeu, Cris. Beijo no coração de todos. Beijo, Valeu, amada. Cris. Fica com Deus, hein? Toque super oportuno essa conclusão aí. Verdade. Por eu amar as pessoas que eu amo, eu vou cuidar. E esse organizar-se tem a ver com tudo isso. É verdade. E até fechando aqui essa nossa conversa com vocês, Fernando e Cris, eu acredito que é inevitável, nós como pais, não termos às vezes aquele sentimento de culpa. Queria fazer diferente, queria ter mais tempo com os meus filhos, queria isso, aquilo, tal, queria proporcionar melhores momentos para eles e tal. Mas a gente sabe que a loucura do dia a dia é essa e esse sentimento de culpa, eles vêm. Mas eu quero saber do que vocês têm visto, refletido na vida das filhas de vocês, que está valendo a pena. Todo esse esforço, todo esse corre-corre, toda essa agitação, mas que o tempo que a gente tem tirado de qualidade com elas, esse esforço para fazer com que dê certo, vocês vê, realmente está dando certo. Tem algo em especial que vocês vê no dia a dia ou na vida delas que pensa, tá valendo a pena? Sim, tem até um breve testemunho que eu vou dar aqui que tem muito a ver com isso. Quando as meninas chegaram, eu fiz um pedido a Deus. Falei assim, Deus, eu queria que o Senhor me permitisse viver todos os momentos, fases da vida delas. Desde o primeiro dentinho, a introdução alimentar, o primeiro dia na escola, o dia dos pais e tudo. E até hoje, elas vão fazer 12 anos, eu tenho esse privilégio de estar em todos os momentos da vida delas, levar na escola, às vezes quando eu vou buscar também, para mim é muito gratificante. Então, às vezes no meio do caos, aquela correria, eu falo, nossa, tá corrido. Mas ao mesmo tempo eu penso, eu pedi isso a Deus. Então é um privilégio, né? Nem todos conseguem levar e buscar. E para a gente ter esse privilégio de estar muito próximo delas, acompanhar ali numa tarefa de escola, às vezes rola um pequeno estresse, né, do filho ali na tarefa, mas é gostoso, é gratificante, sabe? Em meio a tudo isso aí, a gente ser grato, porque eu pedi isso a Deus, né? Então eu tenho essa possibilidade e a oportunidade de estar com elas em todos os momentos. Amém. Lindo. Fechou muito bem. Obrigada, viu, Cris? Sim. Continue embelezando a gente aqui para nós ficarmos mais bonitinhos. Que Deus abençoe a você na sua vida pessoal, na sua casa, Amém. com a sua família, com as meninas, entregando cada dia mais a vida a Jesus. Deus os abençoe. Amém. Obrigada, Amém. viu, amores? Depois do intervalo, amados, nós vamos fazer arte com ela, Cari do Canto, que já está por aqui, que também vai pensar junto com a gente em algo que vai servir para aquele momentinho de aconchego em família, de uma sopa quentinha, um calorzinho no colo, coisas gostosinhas para essa vida leve que nós estamos pensando que em meio ao caos a gente precisa buscar o máximo que pudermos para a gente ter mais qualidade de vida. Nós já voltamos com você, até já. Oi, nós vamos fazer agora, sabe o quê? Uma capa para bolsa térmica, para ficar quentinho, gostoso nesse inverno que está chegando. Por aqui já é inverno, hein? Roda a vinheta. Pois é, minha gente. O inverno começa no dia do meu aniversário, dia 21 de junho. Olha. Mas agora, que ainda é o que? Outono, já é um friozinho que parece inverno. Aí vem Cari do Canto para fazer uma capinha para nossa bolsa térmica. Pois é, porque não somente pelo frio, Deixa eu né? mostrar Em aqui. casa a gente usa, às vezes tá meio com dorzinha já da própria da idade, né? Ah, é porque como eu não sinto dor, Você não sente, eu não mas sinto dor da Na idade. verdade, quem sente mais é o marido. Mas, e às vezes, sei lá, se as meninas tiverem cólica, acho que ainda se usa bastante. né? Verdade, A sim, tecnologia sim, foi apresentando alguns modelinhos, mas eu, sinceramente, sou fiel a essa. E às vezes assistir uma TVzinha. É isso que eu assim, né? pensei. Ou uma Aham. cobertinha. Eu gosto do inverno para ficar dentro de casa, já se tiver que sair, é mais difícil. Mas aí, como a gente muitas vezes não tem assim, uma capinha, ou coloca uma toalhinha, uma cobertinha, ou é muito, ou é pouco, aí eu falei, eu preciso fazer essa capinha para minha bolsinha. Boa Então, ideia. olha, é super fácil, você vai pegar um papel e a sua bolsinha térmica, tá? E vai fazer com o lápis, tira o molde dele com um contorninho, tá bom? Recorta. E o que você vai fazer é o seguinte, vai pegar aqui, esse tecidinho é um soft plush,
De acordo com a cidade, ganha de repente um nome diferente, mas é um tecidinho bem macio, não é muito grosso, então exatamente. permite passar o calor, mas a pessoa não se queima, porque se for direto assim a aguinha quente, às vezes queima um pouco, né? Então aqui, o que que a gente vai fazer? Vai colocar, tá, do tamanho da capinha, um pouquinho mais até para a gente deixar uma margem, né? Um espaciozinho aí para poder recortar, costurar, enfim. E aqui, o que que eu faço? Eu vou marcar primeiro esse contorno aqui, tá? Tá. Pega uma canetinha, essa canetinha é para tecido, mas se você não tem, pega um lápis de escola mesmo, que tenha uma pontinha mais grossa, e você também pode ajudar para depois costurar por aqui em cima e que ele tenha esse tamaninho aí. Então, eu vou cortar essa parte, Darlege, porque o outro eu tenho que fazer um pouquinho maior. E agora eu vou te contar Isso por que eu ia perguntar. quê. Porque, se você vê, essa parte, você coloca, né, como se fosse uma fronha, né? Sim, Da você fronha vai de revestir. travesseiro. Isso. Uma parte vai ser lisa, que é essa parte aqui, tá? Mas do outro lado, ela tem que entrar, cobrir inclusive essa entrada parte. É exatamente igual uma capa de É. travesseiro. Você vai precisar encaixar aqui dentro. Então aqui atrás nas costas liso, a peça é inteira, mas aqui tem um segredinho para ter essa entrada. Isso mesmo. Então, o que que eu faço? Eu pego um retalhinho, tá? Que pode ser a metade ou até um pouquinho mais da metade. Tá vendo que aqui tá desenhado, né? E aqui eu vou fazer um acabamento, para que ela não fique desfiando. Esse tecido não desfia muito, mas mesmo assim ficaria bem mais bonito, né? Se a gente Amiga, o que fizer. você está fazendo aí? A parte de cima Estou aqui? fazendo isso. A cabeça dela aqui. A cabeça dela. Isso aí. E aqui, mesma coisa, tá? Você vai pegar o tecido, vai cortar o que sobra. E quando você for cortar, não precisa de uma medida. O que eu preciso saber que ela precisa passar aqui esse meio, tá? Aqui você corta. Vai dando uma olhada por onde que ela tá. E aqui, né? Senão vai que... E esse retalho aqui eu corto. Porque vai ser a outra parte dessa capa. Aí e aqui. Tá bom? Aí eu já tenho uma linha da cor própria dela e tal. E vou fazer uma costurinha que pode ser reta ou pode ser zigue-zague também. Tá? Que eu gosto, por quê? Porque o zigue-zague, ele deixa que ele se estique um pouquinho. Então, deixa eu ver se esse aqui tá certo. Ó, aí tá fazendo zigue-zague. Na sua máquina, se você não tiver, pode fazer também uma costura reta. Para poder... O zigue-zague, muitas vezes a gente chama de costura elástica também. Ah, é? Ou fica dentro dessa categoria. Por quê? Porque se for uma costura reta e eu estico, ele arrebenta. Mas essa eu consigo fazer isso aqui, tá? Até esticou, ó. Esticou bastante. Bom, aqui, o que que a gente faz? Eu tenho uma outra aqui adiantada, ó, vou trocar ali pro Tiaguinho, que já está desenhada, tá? E já temos até a costurinha feita. Então, eu preciso só alinhar dessa forma aqui. E vamos fazer toda a volta. Como a gente já tem essa partezinha aberta, não preciso deixar nenhuma margem, nenhum abertinho ali, tá bom? Aqui eu volto. Peraí. E vou embora costura reta. Se ela tiver alguma curvinha, como tem aqui embaixo, você vai devagar e vai fazendo, tá? Essa parte dos alfinetes, eu preciso sempre
Dar uma olhada que não passe por cima do alfinete, porque senão aí Quebra a agulha pode da máquina. quebrar. Vai levar um baita susto. A agulha a gente troca, mas o susto leva. E aqui eu posso até deixar uma margenzinha pequenininha, se você está com medo que ele fique muito justinho e tal. Mas tem que dar certo. E aqui, vamos embora. Dei a volta nessa curva e concluo, tá? Aqui, opa, olha só, tá vendo por que a gente precisa prestar atenção? Olha lá, Um pedaço dele ficou para trás. um pedaço ficou pra trás, tá vendo? Se eu não prendia, esse lado eu prendi, o outro não. Mas tá tudo certo. Tava bem aí, pertinho. Vamos tentar emendar aqui. E aqui... Lógico que quando a gente faz em casa, faz com outra calma, né? Aqui a gente corre um pouquinho mais por conta do tempo, mas sempre tem que prestar atenção, mesmo assim. Para poder fazer tudo certinho. Bom, aí, essa última costurinha, tá? Já faz um arrematezinho e vou tirar daqui. Vamos começar a tirar todos os alfinetes, tá bom? E aqui, o que a gente vai fazer, eu não recortei, né? Até para poder continuar onde a gente tinha desenhado. Então, aqui eu vou com uma tesourinha zigue-zague, se tiver, tá? Se não tiver, tá tudo bem. Por isso é que escolhi esse tecido, porque ele não desfia. Ah, é. Então, tem gente que por aí fala, mas eu não tenho máquina que faz zigue-zague, tenho só uma reta, tá tudo bem. Esse tecidinho aqui, você não vai precisar de muito acabamento. Só que tendo uma tesourinha dessas, vale a pena. Tendo a tesoura para cortar o corte reto, não tendo essa, precisa fazer aqueles picotinhos que você sempre indica? Não precisa por causa do tecido que é flexível, maleável? Olha, se fizer aqui na voltinha, eu acho que só. É. Não Não precisa precisa mais. dele todo, né? Se você de repente virou, né, a capinha e viu que tinha assim um defeitinho, aí você pode dar esses piquezinhos. Eu vou cortar em duas partes porque como ele é grosso, Tem costura dessa dupla mola, ali. a tesoura depois fica dessamolada. E aqui foi. Vejo esse outro retalhinho e aqui a gente vai virar ela, tá? E vamos colocar a roupinha na nossa bolsinha. Ela tá com frio, pobrezinha. Pobrezinha. Olha. Aqui, então. Coloca assim. Quando você for encher, aí você somente tira essa parte, tá? Porque muitas vezes a gente põe água quente, fecha e tinha algumas capinhas. Eu lembro quando eu era criança, né? Minha mãe fazia uma roupinha para bolsinha, só que deixava essa parte para fora. E às vezes ficava um pouquinho de aguinha quente, né? E a gente molhava, ou até meio que queimava. Não queimava, mas dava um quentinho aí, um sustinho. E aqui ela fica dessa forma. Você pode colocar, se quiser, um velcro, tá? Para fechar, mas se não também não é assim necessário, não precisa no caso, né? Essa é menor que essa, né? Sim, Mamãe essa é filhinha. menorzinha. Essa eu já tinha em casa. Aqui, E ó. essa outra, hoje comprei na farmácia até para mostrar, né? Que pode fazer de qualquer tamanho que seja a sua bolsinha térmica, você pode fazer. Porque o molde mesmo, você vai tirar no papel dela, né? Então aí é bacana porque cada um personaliza para o que tem ali em casa. E assim fica, pode fazer de outra cor, se quiser colocar algum patch
para as crianças também fica bacana. E é simples, né? Mas Bonitinho. preciso. Mais bonitinho. Obrigada, viu, Karen? Eu que agradeço. Que está organizando o armarinho dela em casa, oficina. É oficina que se chama? Meu filho chamou de mini entulho. Seu entulho. Meu entulho. Mini entulho dela. Mini entulho. Uma gracinha. Acompanhe a Karen do Canto, tá aí o Instagram dela na tela, tem muitas novidades por lá. Ela tá arriscando até fazer videozinhos, menino, fazendo stories, mostrando assim na casa. Pois é, nunca faço Tá isso. toda Mas ontem tava blogueirinha. maquiada. Tava Então eu bonita. falei, eu vou aproveitar. Né? Amores. Preciso mostrar meu cantinho. Mostra, vai lá no Instagram ver. E na quinta que vem você volta, tá bom? Com Volto. mais artes Claro por aqui, que sim. se Deus quiser. Deus quiser. Então tá, fica por aqui mais um armarinho da arte do canto. Esse armarinho da arte, essa bolsinha aí que vai aquecer muito, né? E deixa eu falar. Já estou precisando aqui para usar para esquentar o pé e a mão já. É que demora para o sangue ir lá embaixo e voltar. Aí tá tudo frio, entendeu? Boa Minha ideia. mãe, eu lembro precisar. que ela pegava uma garrafa, dessas garrafas PET, enchia de água e tinha que estar no pé da cama ali, nos pés dela, para ela poder dormir. Tijolo com jornal Tijolo faziam interessante, antigamente. Isso Olha aí. meus Pra dormir avós quentinho, falavam. É. Legal, né? Mas vamos falar de algo aqui, pastor, que aquece o coração também, né? Muito, muito. Que é a Rede Novo Tempo de Comunicação, trazendo esperança aos quatro cantos aí desse Brasil e, por que não, do mundo todo através da internet. Porque nós temos a TV Novo Tempo, a Rádio Novo Tempo, português e espanhol. Temos também o nosso departamento de web, produzindo sempre conteúdos e levando para todos os cantos do mundo também, onde tem acesso à internet. Mas o interessante é que tudo isso é mantido por doações. E aí que vem o milagre. Você faz parte dessa TV, dessa web, desse rádio. Mas, pastor, faço mesmo? Gente, nós só conseguimos manter isso tudo funcionando porque você acredita o que Deus tem feito. O que Deus tem feito na sua vida e através de você para chegar também a nós aqui. Não só o Entre Família, mas toda a grade de programação aqui da Novo Tempo é mantida assim por esse milagre que se chama Anjos da Esperança, e você pode fazer parte agora. Verdade. Quer fazer parte desse milagre? Está aí na sua tela. O Pix é o anjos@novotempo.com e você já participa executando aquilo que Deus colocou no seu coração aí. Olha, eu vou doar e a doação é com você. O valor nós nunca vamos falar. Verdade, a gente não tem um valor pré-estipulado nem nada. Você que define aí, tá bom? É entre você e Deus, converse com Deus, Senhor. Quanto que a gente vai colocar aqui nessa missão? Então é entre você e Deus, tá bom? Se quiser conversar com a nossa equipe, conhecer um pouco mais sobre o projeto, Tem o WhatsApp é aí, né? fácil. Tem o WhatsApp, que é o 12981766630. Marcou aí? 12981766630. Você tira dúvidas, ou se é a primeira vez que você está fazendo a sua doação, manda uma cópia desse comprovante aí no nosso WhatsApp, já para o pessoal fazer aquele cadastro e colocar você como um novo doador, um novo anjo da esperança também, tá bom? Vem fazer parte junto com a gente desse ministério. E obrigado por você que já é um doador e mantém tudo isso aqui pela graça de Deus. Vamos lá? Vamos terminar alguma coisa de hoje aqui? Tem coisas especiais hoje aqui, mas a Darleide vai falar pra Daqui a gente aí. pouquinho ainda, hein? Meus amores, nós vamos para o nosso intervalo, mas daqui a pouquinho eu tenho mais info no último bloco do programa de hoje. Eu vou adiantar para você. Hoje vai rolar uma despedida por aqui. Eu te conto daqui a pouquinho. Até já. De volta Entre Famílias, 3 horas e 40 minutos, ou 20, faltando para as 4, horário de Brasília. Tamo junto por aqui para trazer, nesse momento, aquele quadro da... Com Josemara Maia. E eu já vou avisando que talvez seja o último programa com a participação da Josemara no Mais Info. Como assim? Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde Jô. para você aí de casa também. Hoje, no nosso Momento Mais Info, eu quero te contar uma curiosidade e uma novidade também. A curiosidade é que os bebês começam a formar memórias antes mesmo de começar a falar. E a novidade eu só te conto depois da vinheta. Antes de começar, me conta aqui, você consegue lembrar de algum momento da primeira infância, hein? Quero saber de vocês também. E aí, pastor, consegue lembrar da sua primeira memória? Nossa, faz quase pouquinho tempo, Ah, é? Olha mas eu lembro o que eu comi ontem. de uma enxadinha que eu ganhei dos meus pais
porque no fundo da casa tinha um lugar para fazer uma horta. E eu era muito novo, acho que tinha uns 2 aninhos, 2 e pouco, e a minha mãe já me deu algo para começar a saber plantar com ela junto ali. As primeiras sementinhas que eu fui plantando. Legal. E você, Darleide? Eu tenho muitas boas memórias. Eu amo a minha infância e as memórias mais gostosas que eu tenho é na fazenda, muito gado, plantação de arroz, rio, minha paixão, rio, água doce, que eu amo muito. Essa vida na natureza. Minhas melhores lembranças de infância estão ali. Me conta, Vinal. Não, tô brincando. Esqueci. Não, eu tenho uma memória bem nítida, assim, que outro dia conversando com a minha mãe, eu falei, mãe, eu tenho essa lembrança aqui na minha mente. Quanto tempo eu tinha nessa época? Ela falou, olha, filho, eu tinha por volta de uns 2 anos, mais ou menos, ou até um pouco menos. De uma memória que eu lembro, assim... Isso é extraordinário. Ele não lembra das coisas que aconteceram agora há pouco, mas de 2 anos ele lembra. Quando eu tinha uns 2 aninhos, A memória mais recente. ou menos. A memória recente já era. Bom, gostei de ver. A gente Forçando aí. costuma pensar que os primeiros anos de vida são esquecidos, já que a maioria das pessoas não consegue lembrar de quando era bebê. Inclusive, eu faço parte desse grupo também. Mas um novo estudo trouxe uma descoberta muito interessante. O cérebro dos bebês já começa a formar memórias antes mesmo deles conseguirem falar. Incrível, né? E olha só, os pesquisadores observaram bebês de aproximadamente 12 meses enquanto eles tinham contato com imagens e diferentes estímulos visuais. Por meio de exames que analisam a atividade cerebral, eles identificaram sinais de que o hipocampo, uma região do cérebro muito importante para a formação das memórias, já participa desse processo desde cedo. Isso não significa que um bebê vai lembrar de tudo que viveu nessa fase quando crescer, mas mostra que essas experiências deixam marcas no cérebro em desenvolvimento. Uma conversa, uma música, um colo, uma brincadeira, tudo isso participa da construção das conexões que ajudam a formar quem essa criança vai se tornar. E essa descoberta tem tudo a ver com o tema de hoje, hein? Na rotina corrida dos pais, entre trabalho, escola, compromisso e tantas tarefas, às vezes parece que falta tempo para criar grandes momentos. Mas a ciência mostra que os pequenos momentos também têm seu valor, porque antes mesmo de uma criança conseguir contar uma história, o cérebro dela já está registrando muitas delas. E falando em história, eu gostaria de compartilhar com você uma memória que ficou registrada na minha mente e no meu coração. Confere comigo aqui na tela. Gente, está sem áudio, mas pela imagem eu quero que você repare. Vai adiantar um pouquinho aqui, um pouquinho a vinheta. Não sei se você lembra do quadro hashtag, esse mesmo. E aí sim vai aparecer a Josemara de 3 anos atrás. Essa memória, a recordação que eu guardo. O meu primeiro hashtag, o meu primeiro +info. Que bom que não tem áudio, não mostra o erro que eu cometi. Mas, gente, essa participação do +info começou lá em julho de 2023. E para você que é das antigas, vai lembrar do hashtag que depois de um tempo se transformou no +info. De lá para cá, você acompanhou informações, assuntos do momento, dados, curiosidades e muitas descobertas. Foram muitos momentos de aprendizado, conversas e encontros que ficaram marcados. E hoje, o +info encerra essa jornada. Mas não é só o quadro que... Gente, já comecei a chorar. Só não é somente o quadro que está se despedindo. Eu também. Eu vou precisar da ajuda de vocês, que eu acho que eu não vou conseguir. Hoje começa uma nova jornada. E olha que curioso, eu estou encerrando esse ciclo, falando justamente sobre memória. Porque assim como o cérebro guarda experiências importantes na nossa vida, também fazemos isso. Momentos que transformam a gente. Eu levo comigo tudo que aprendi aqui, todos os encontros e todo o carinho que eu recebi aí de você de casa e de vocês também. Mas a curiosidade continua, viu? A partir de agora, vocês vão me encontrar no programa Curiosamente, que estreia uma nova temporada no mês de setembro. Inclusive, já anota aí. Eu estou muito feliz em começar essa nova
nova jornada, onde vou levar as curiosidades, as dúvidas e as perguntas que surgem sobre o cérebro humano. E a doutora Rosana Alves vai nos ajudar a desvendar os mistérios e as descobertas deste universo incrível que é a nossa mente. Meu muito obrigada a toda a equipe do Entre Família. Obrigada a você que acompanhou o Mais Info e fez parte dessa história. Algumas fases terminam, mas as boas histórias continuam sendo construídas. Meu muito obrigada por cada companhia neste programa maravilhoso que continua firme, viu? Que inclusive você ainda vai me ver durante as suas tardes do mês de julho, porque eu deixei o material preparado com muito carinho para te ajudar nas finanças, porque o agosto infinito tá chegando, né? Não podemos esquecer disso. As dívidas chegam e batem na porta. Quanta emoção, hein, Josemara? Não aguentei, falei, gente, por favor, deixa eu falar, que se eu parar, eu vou começar a chorar, mas mesmo assim não adiantou. Olha aí, olha aí. Recordações Isso tudo. aí, Jô. Vou chorar agora de verdade. Oh, nossos momentos de confraternização da equipe do Entre Família, passeios aí com a galera da... Esse aqui, o Sérgio, o esposo Sérgio, da... não. Sortudo, pastor. Esse é o abençoado, olha aí. Olha São aí, demais. Ai, que lindos. várias... Que carinho. Olha, várias uma equipe formações, fantástica, olha aí. viu? Essa equipe do Entre Família, quero te falar que é uma equipe... Olha! Olha Essa aí. reportagem que eu gravei tem história ali, viu? Quase desmaiei. Ó, o Luquinhas Demais. também Lucas, fez que parte criou do o quadro Mais Info, né? Mais Hashtag. Info, hashtag. Então, olha aí, Josemara Mai, marcando história aqui no Entre Família, através das reportagens. E, gente, a Josemara, além de uma grande amiga, uma grande pessoa, é uma excelente profissional e sabe ensinar muito bem dentro daquilo que é proposto para ela passar para a gente, que quando eu entrei aqui no Entre Família, a Josi, eu trabalho na parte de produção também, e a Josi, ela foi me ajudando, né, no passo a passo ali da produção, o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer, e reportagens que a gente fez junto também, né, aquele Fala Binal. Gente, sensacional a forma com que ela vai dirigindo ali os quadros, ensinando, não, ó, você faz muito isso, faz muito aquilo, vai mudando. Gente, ela, além de repórter no vídeo, é produtora também nos bastidores, né? Nesse momento de dirigia, de produzia, como a outros quadros também. E eu dizia agora há pouco sobre o marco que é esse programa na vida profissional da Josemara, porque todos nós vivemos um ministério de comunicar, um ministério que Deus nos confiou com o dom da palavra, com conhecimento e, sobretudo, isso deva ser considerado como o ponto alto do que nós fazemos daqui. Mas, enquanto profissional, esse foi um programa que também a ensinou a viver um ao vivo, a adrenalina do ao vivo, a dar conta dos imprevistos, a dar a ela mais segurança, como você bem disse agora há pouco, ela nem quis ouvir como foi a sua primeira edição, porque é assim mesmo, todos nós, quando começamos, temos as nossas dificuldades que vão sendo vencidas com aprendizado. Então, eu imagino que o programa vai, de fato, ficar na sua memória profissionalmente, espiritualmente, pelos amigos, pelos colegas, que continuam, obviamente, mas numa outra dinâmica. Você é uma menina muito especial, uma entrega linda de coração, extremamente cuidadosa do ponto de vista espiritual, de um compromisso profundo, não somente enquanto profissional, mas como uma mulher que serve a Deus na igreja, tem Ministério da Família, junto com seu marido. Ela é linda de entrega. Que Deus te abençoe muitíssimo. Obrigada por seus dias aqui com a gente. Que Deus te abençoe. E, claro, na companhia da Rosana Alves, só vai vir coisa boa aí pela frente também. Deus você te viu abençoe. que chique a foto delas ali? Menina. Ela ao lado de Rosana Alves, aqui assim, ó. Exatamente. Josi, Nesse caso é a Rosana que está ao lado dela. eu vou buscá-la não como uma convidada, mas agora assim, ó. Vamos aqui com uma caça. Obrigada pela ajuda, que eu não estou conseguindo andar. Isso. Aqui, ó. Você tá com a mão gelada, gente. Tá com a mão gelada. Mas o coração tá muito quente. Eu, como caçulinha aqui de casa, você sabe que vocês me adotaram agora, né? O velhinho caçulinha, né? Gente, eu pude já experimentar algumas coisas lindas dos bastidores da sua vida, do Sérgio também, e o que a Darleide acabou de falar dessa missão especial de vida com Deus. Aqui é uma parte o que você faz no Novo Tempo, dentre as coisas que vocês adotaram para a vida. Serem de Jesus e serem instrumentos disso. Que Deus te abençoe demais. Mas ó, nós vamos terminar o programa hoje juntos, ela vai estar aqui do meu lado. Mas
você não só ajudou o Abinal, mas o tema de hoje proporcionou para a gente lembrar de um verso bíblico que eu achei lindo. Gálatas 6, verso 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha, a coisa mais gostosa no mundo é a gente saber que nós não estamos sozinhos. E uma das coisas lindas da família, você já pensou quando só um carrega a família toda e se sobrecarrega, se enfada de tantas coisas, de compromissos? Agora, quando a gente sabe ser parceiro, quando a gente sabe cuidar do outro, quando a gente sabe que o que acontece com um está afetando a vida dos outros e a gente vai ajudar a compartilhar as lutas, porque família não é tudo pronto, gente. Não dá para fazer isso assim, olha, minha casa, tudo que eu faço e sou. Aliás, eu vou terminar essa reflexão, mas todo mundo em pé nessa casa. Não aguentei ficar sentado, não. Vamos lá. Já está combinado aqui? Não. E eu começando, eu não posso... Fica aqui no meio, por favor. Aqui pertinho. Quando você aí de casa aprende que esposo e esposa são aqueles que jogam no mesmo time. Você viu um casal aqui dando uma aula do como podem fazer juntos o melhor pelas filhas. Mas eu sei que quando eu olho para você e para o Sérgio, vocês são esse time também que marca gol do mesmo lado. Só que vocês trouxeram isso também para um programa que é um programa de família. Só que junto aqui, sendo recebido com essa família, tenho aprendido com a Darleide, com a Abinal, aquilo que a gente vai tendo também nos bastidores. Tem gente tietando lá, gravando esse final, mas tudo isso porque é o seguinte, quando a gente sabe levar a vida junto, quando você faz isso, você está cumprindo a lei de Cristo. O que é isso? Quando eu e você aprendemos que nós podemos fazer o bem uns para os outros, que a gente pode apoiar, ser esse instrumento de amor, de alívio, de paz, de todo esse conforto que a gente pode levar, enfim, os vários desdobramentos das relações humanas estão nisso, numa amizade que está aqui escrito, olha aqui, ó, gente que escreveu história no seu coração, mas é marcado também pela sua vida. Que tal você escolher em casa, criar isso na sua vida, porque isso é cumprir a lei de Cristo, ou seja, espalhar amor. A cruz, na verdade, Jesus não tirou as dificuldades desse mundo, mas ele veio aqui para toda dor, para toda dificuldade, trazendo aquilo que ele veio trazer, perdão, restauração, transformação. Quando a gente vai levando isso, espalhando informações, você não está só levando mais informação, você está levando vida, você está preenchendo corações, mas você está fazendo isso muito mais do que em reportagens. Você está fazendo isso desenhando no bastidor aquilo que não aparece aqui na telinha. O jeito de você tratar os profissionais, os amigos, as pessoas ao seu redor, tudo isso conta, sabe, gente? Isso é ser gente que cresce com Cristo no coração. E se a gente espalhasse isso para mais gente, é isso que é cumprir a missão. Isso que é a missão do Entre Família, que você vai continuar cumprindo lá. Curiosamente, você vai levar o que a mente pode fazer aí quando ela é bem alimentada com as coisas do céu e ela está firmada em Jesus. Que Deus te abençoe e abençoe você aí de casa também, que juntos a gente termina abraçado orando, tá bom? Vamos lá. Senhor nosso Deus, que bom para nós saber que o Senhor escreve na nossa vida coisas lindas quando o Senhor nos dá o privilégio de conviver com amigos, familiares, gente que marca a vida da gente com o que são. E eu te louvo pela vida da Josi, pelaquilo que ela cumpriu aqui no Entre Família e continuará cumprindo no Curiosamente, junto com a Rosana, junto aqui com a Novo Tempo, exercendo o ministério que ela decidiu abraçar e fazer disso a sua missão de vida. Só que também essa missão não é cumprida só pela Josi, mas por cada um daqueles que aqui estão com a gente, assistindo o programa e que vão dia a dia fazendo da sua família um lugar de bênção, carregando os fardos uns dos outros, compartilhando dessa vida que é sendo bênção na jornada, na existência de cada um que está ao redor, a gente vai cumprindo a lei de amor que Jesus ensinou.
Muito obrigado, Jesus, por marcar a nossa vida, por nos ensinar a sermos seus através dos relacionamentos que a gente vive para a honra e glória do teu nome. Amém. Abençoa cada um que está em casa também e que as suas famílias sejam um lugar semelhante a essa amizade que o Senhor tem formado aqui com a gente, com as famílias que se juntam para cumprir aqui a missão do Entre Família. Amém. Abençoa cada casa, abençoa a nossa casa, em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Meu Deus. Pois é, Tem presentinho por aqui. Você acha que você vai sair dessa casa? Ó, devia ser um pote de mel. Pote de mel. Porque a Josemara é doce, gentil. Combina com ela. Olha aí, amorosa. Josemara. Tem que abrir. Ai, Tem que ai, abrir. A produção toda aqui está dizendo, tem que abrir. Que eu começo a chorar de volta, né? Vai. Eu tô até tremendo, gente. Eu não sei como abrir. Aqui em cima, aqui, eu ó. acho que vai Só um rasguinho ter aqui em que cima. partir ali. Então Aí, ó. tá bom. Isso. Ele... Ai, que medo de mostrar. O que, que vocês Não, com apontaram? certeza é algo. Nananina. O que será, hein? Deixa eu ver. Ai, que bonitinho. Essa é uma parte do presente. Que lindo. Obrigada pelo carinho. Ai, eu tô tremendo. Por favor. Segura as flores aí, Jô. Ai, gente, muito obrigada. Olha Aqui, ó. essa Ó, põe do ladinho. Que Olha, é a minha paleta. Amei. Que isso, hein? Obrigada pelo carinho, gente. A paleta certinha, ó. Muito obrigada pelo carinho. Trabalhar durante esses 3 anos no Entre Família foi uma jornada de descobertas. Aprendi muitas coisas, me coloquei à disposição também de muitas coisas e eu achava, Senhor, não vai dar certo, não vai. E no final dava certo porque eu tinha uma equipe por trás e um Deus também me segurando. Então agradeço a cada um de vocês, agradeço também a você aí de casa que acompanhou, comentou, colocou até a hashtag Corre Darleide, lembra? Não foi? Que participou e nos ouviu com tanto carinho e, claro, acompanhou os memes que só o Mais Info entregava, gente. Obrigada mesmo, viu? Que Deus abençoe você, que você continue participando aqui no Entre Família, acompanhando essa programação que é incrível, que faz tanta diferença. E obrigada a vocês também, Obrigada, que fazem meu bem. parte da equipe, Obrigada. que conseguiram aí transformar os meus dias de uma forma incrível. Obrigada Sucesso. mesmo. E eu espero você aí de casa, tá bom? No Curiosamente, não esqueci não. Anota aí na sua agenda que eu quero te ver lá, viu? E estreia em setembro. Setembro. Essa aqui é Novo Tempo de camiseta vestida mesmo. A gente vestiu camiseta Novo Obrigada, Tempo. obrigada. Parabéns, meu amor. Você vai Parabéns, fazer Jô. falta, viu? Você é muito querida. Ó aqui. Meus amores, A nós vamos Josizinha, nos peraí, aqui, ó. despedindo. Vem aí o Vida e Saúde. Nós voltamos por aqui amanhã com um programa especial sobre o Dia dos Namorados. E é verdade, Com hein? muito amor e carinho pra você. Um beijo e até lá. Valeu, gente. Tchau, gente. Beijo no coração. Vem aí, Vida e Saúde. Tchau.